começa a gravar, né? Agora ninguém pode tacar o dedo no nariz, né? Tá feio. Lá, aqui, isso. Não, aqui não, tá no microfone. Vamos lá. Boa tarde a todos e todas, todo mundo, aqui na sala e também pelo Meet. Eu sou o professor Caio Conselho Figueiredo, do Instituto de Políticas Públicas e Consideração em Gestão de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje, né, a gente vai fazer uma defesa de TCC, né, de banca, de Rosa Maria Pereira dos Santos Alves, ela também é rica, porque tem um nome grande. É rica, tem um nome grande, né? E aí vai estar na banca comigo, que sou orientador da Rosa, a professora Simone da Silva Costa, que é professora membro interna, fico ajeitando isso nas aulas. Membro da banca interna do IPP, do Instituto de Políticas Públicas, e o professor Wagner Luiz Alves da Silva, que é membro externo ao IPP, que é o professor do FRN, campo de mais. Rosa, você vai ter 20 minutos para apresentar esse trabalho, fica à vontade, fica tranquila, parabéns por chegar nesse momento de organização do trabalho. Depois, os professores vão fazer as devidas avaliações. Bom? Então, vai ter faltando 5 minutos, eu falo para você. São 4h10 até 4h30. Bom? Boa sorte. Boa tarde, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês para a apresentação do trabalho de conclusão de curso. Gostaria também de agradecer ao professor, ao doutor Fábio Fonseca, querido, por aceito ser meu habilitador. Gostaria também de agradecer aos demais membros da banca por nos fazer presente. O meu trabalho, o trabalho de conclusão de curso, né? O meu tema está intitulado, eu sou aluna de graduação em Gestão de Políticas Públicas, e o título do meu trabalho é Por que Natal Continua Enfermo? Essa temática foi sugerida devido à urbanização desordenada, né? Desculpa, gente. Estou nervosa um pouquinho, mas vai dar certo. Não tem problema nenhum. Fica à vontade. Essa temática foi sugerida devido à urbanização desordenada, pelo processo de crescimento, o aceleramento do crescimento das cidades, né, no Brasil. Com isso, vieram também as desigualdades no acesso à infraestrutura. E Natal está inserida devido às suas contradições urbanas, né? Em sua obra, né, Saldiva, ele faz a relação entre cidade e saúde, né? E, de uma forma geral, a urbanização brasileira criou cidades fragmentadas como Natal, né? Onde a infraestrutura e a saúde pública são distribuídas de formas desiguais. Quando pensamos já a problemática, né, apesar das normas jurídicas, a persistência da precariedade urbana, Natal não está isenta disso, né? A Lei Complementar 2008, de 7 de março de 2022, do Plano Diretor, né, em seguida, a gente pode também ver que tem a Lei de 6.015, 10 de dezembro de 2009, que são a Lei das Feiras, né? E, embora alguns autores comunguem dos mesmos pensamentos, né, mas escrevam de formas diferentes, eles não falam que há uma distância entre planejamento e execução. Quanto à Saldiva, ele diz que a urbanização, né, ela é determinante no adoecimento das cidades. E mesmo com leis e tecnologias disponíveis, Natal permanece enfermo porque a gestão pública não transforma normas em ações efetivas. Isso também me faz lembrar, né, de uma palestra que eu assisti de Ariano Suassuna. Ele dizia que nós temos dois
dois Brasil, um Brasil oficial e um Brasil real. E Natal, ela exatamente, depois de trabalhar com esse projeto, né, a gente fica observando que existe realmente dois Brasil. O Brasil oficial, onde tem leis, tem normas, e ela é bem escrita. Mas, no entanto, nós vivemos no Brasil real que ela não é executada. Né? E para os objetivos do meu trabalho, né, foi o objetivo geral, se analisou as condições socioambientais e urbanísticas de saúde urbana em diferentes espaços de Natal. Quanto aos objetivos específicos, ficou para analisar as condições estruturais socioambientais e manutenções dos diferentes espaços urbanos, identificar desigualdades territoriais e relacionar o ambiente urbano ao adoecimento coletivo, né? De uma forma geral, o estudo busca compreender como a cidade adoece e quais elementos estruturais que aprofundam desigualdades socioambientais. A metodologia utilizada, né, combinou entre teoria e prática, articulando visões bibliográficas com observações de campo para compreender o cotidiano urbano, né? A abordagem qualitativa e descritiva, a observação direta e registros fotográficos, mas também houve uma análise nos parques, nas feiras, lagoas e áreas vulneráveis. Quando chegamos ao referencial teórico, né, Saldiva foi uma das referências para fazer o meu trabalho. Mas aí ele vê a cidade como um laboratório, né, onde existem muitos desafios urbanos, em questão da poluição, mobilidade, desigualdades, devem ser enfrentados, né, segundo ele, para garantir qualidade de vida e sustentabilidade, né. Outros autores também comungam dos mesmos pensamentos em formas escritas diferentes, mas não deixam também de ver a cidade dessa forma, né, que é a relação entre urbanização e desigualdade, a determinantes sociais da saúde, né? E Nero, ele fala sobre as cidades enfermas, né, exatamente o título do trabalho que estou abordando, né? Ele fala sobre a demarcação, mas também os problemas que afetam essa infraestrutura para que as pessoas que habitem nela não se tornem tão enfermas. E aí temos os resultados, né, quando trazemos a área de lazer do Panatis com a baixa manutenção. Essa área ela é toda voltada para a qualidade de vida, pelo menos assim ela é descrita. No entanto, a gente vê várias deficiências quando a gente olha para um banco e vê que ele não tem, que as pessoas caminhões não têm como se sentarem, encostar e ter uma distância, porque não tem postos. E também, aqui é madeira e outra parte tem a parte de prego, então não tem como. Essa rampa é onde as crianças, adolescentes fazem aquele skate, né? Também não tem como ser utilizada, porque ela está cheia de fissuras, e ainda assim faltando partes de cimento, concreto. E aqui, essa área, onde as pessoas faziam movimentos com exercícios pela manhã cedo, também não há possibilidade, porque ela está toda destruída, né? Em uns lugares tem areia, outros tem já cimento, e não tem como fazer as atividades. Essa parte aqui, aparentemente, ela está perfeita, mas ela não tem essa extensão boa, porque ela é toda desnivelada. Mas aí, quando a gente olha para o outro lado da cidade, né, e falar sobre o adoecimento, a gente vê que há um cuidado exemplar nesse parque ecológico do Capim Macio. Você vê totalmente a diferença entre regiões, né? Por quê? Porque aqui tem um lugar organizado, tem um ambiente onde vai ser o estacionamento dos seus carros, tem um assento digno para as pessoas, né, após as suas caminhadas, também tem acesso à questão de uma pessoa que tem a deficiência ter esse direito que é por lei, né, exigida. Tem também uma quadra de esporte protegida, tem uma academia ao ar livre que as pessoas podem usufruir dela, sem falar que em toda a sua estrutura tem depósitos para que as pessoas não coloquem os resíduos no chão. Quando olhamos o trânsito, vemos um estresse na questão da poluição e também a poluição visual. Isso aqui é no
no viaduto do Igapó, na noite por volta de 6h30, né, 18h30, que as pessoas estão voltando e esse trânsito horrível. E esse trânsito ele segue até o final da BR. Aqui também é na BR que passa pela Tomás de Lanzinha, onde as pessoas estão na volta das suas casas, porque né, é um lugar que eles conseguiram comprar suas residências. Aqui é o trânsito pela manhã, que é colocada, que se apresenta, todas as manhãs tem esse transtorno no trânsito, né, o estresse, e tem muitos problemas em relação às questões das pessoas passarem mal dentro dos ônibus pela demora, né, e o calor insuportável, porque nossa cidade é muito quente. E aqui é o Arco dos Coqueiros, uma rota de desvio para esse pessoal que está voltando. Nessa avenida Expedicionário, acontece que aqui tem um espaço onde as pessoas deveriam caminhar para ter a qualidade de vida, mas elas são impedidas exatamente devido a esse trânsito intenso de pessoas passando por seus carros sem dar a oportunidade de elas continuarem a caminhar. Se você voltar mais um pouco lá na frente, você vai ver que tem muitos resíduos no canteiro central, e esse aqui é um parquezinho, porque tem uma hamburgueria, né, que fica aí, o dono construiu dentro desse canteiro, que as pessoas deveriam usufruir de uma outra forma, um lugar para as crianças se divertirem. Aqui é quando nós saímos da UFRN e indo em direção à Arena das Dunas. Então, todos os momentos, a gente passa por esse estresse dentro da cidade. E isso é uma forma de adoecer as pessoas que nela vivem. Quando a gente olha a Lagoa de Captação do Panatiz, essa aqui é muito mais difícil, porque essa lagoa, eu tirei ela como referência, mas todo Natal, quando chove, todos nós que moramos aqui sabemos os transtornos que é. Essa lagoa, esse aqui é um banheiro químico que está lá abandonado. Mas aqui é a avenida, né, que ela liga uma rua, essa aqui é uma rua que liga duas avenidas, e ela fica completamente interditada na época da chuva, porque ela alaga e não tem como passar. Se nós olharmos essas casas aqui, elas já foram abandonadas pelos seus donos, porque todos os anos eles perdem tudo que eles constroem no ano seguinte. Devido à chuva invadir, eles não conseguem nem sequer dormir. A lagoa, essa parte aqui, é a lagoa, né, onde ela não tem manutenção, essa água está completamente parada e está tendo muitos problemas com insetos, com mosquitos e tudo mais. Aqui é a parte que não há conscientização, nem das pessoas, porque não tem uma orientação, mas também é o abandono pelo poder público, porque elas também não importam se aí vai alagar a próxima chuva. Né? E aí chegamos à Feira do Alecrim. Há pouco tempo passamos por uma pandemia. Deveria haver uma conscientização do poder público, já que eles colocam essas tendas, mas dentro desse lugar é muito insalubre. Você percebe que essa quantidade de resíduos que a gente está encontrando, de todas as fotos, elas são destinadas também nesses locais pelos próprios feirantes. Não há conscientização, e também esses banheiros químicos, eles têm um odor horrível, e quando você passa, você não consegue mais passar por eles, porque tem muito entulho aqui e resíduos jogados na feira. Aqui também é uma demonstração de descaso. Quando você olha essa outra paisagem aqui, você vê que tem uma água, um esgoto a céu aberto, onde ele vai cair dentro desse bueiro. E aqui há uma mistura completa entre carne, peixes, frutas, verduras. Não há uma higienização das mãos, nem tampouco há também uma conscientização. E o mesmo vendedor que passa a alimentação, ele mesmo também faz a mudança com o dinheiro, né? E isso é uma forma de contaminar o alimento, que hoje também diz que é uma forma de termos qualidade de vida. Aqui é um lugar que já está há muito tempo aberto e as pessoas vão tentando se desviar. Então, para elas não caírem, colocaram um cano, mas aqui já tem uma vegetação que já está aí há muito tempo. Quando olhamos essa área vulnerável, né, aqui, vulnerabilidade, isso aqui é uma parte do Parque Coqueiros, uma comunidade veio e se instalou, porque elas são invisíveis, tanto para a sociedade, quanto também para o poder público. E nós só conseguimos ter essas visões, que essas pessoas, hoje, elas são dessa forma, porque veio uma pandemia e escancarou essa realidade. Mas aqui é muito difícil. Aqui tem muito resíduo sólido, aqui são montantes de resíduos que é colocado sem
uma orientação. Essas casas são como antigamente. Nos interiores, coloca as estacas e coloca barro, e o restante que tem é que as pessoas oferecem, né? E aí, os resultados que nós encontramos nessas áreas, todas as áreas visitadas, que cada espaço visitado revela contradições profundas entre cuidado e abandono, reproduzindo desigualdades que impactam a saúde urbana. E aí, os nossos impactos identificados, que é o adoecimento, o resíduo sólidos, esgotos e drenagem, uma mobilidade caótica, uma seletividade territorial e vulnerabilidade social. A falta de infraestrutura e planejamento integrado geram riscos ambientais e sanitários que recaem com maior força sobre a população mais pobre. Se nós olharmos essa parte aqui, é onde eu acabei de falar, no Parque dos Coqueiros. Essa aqui é a área onde estão lá as pessoas. Aqui é uma parte que eu fui colocando para ver o diferencial. Aqui é lá na Praça Cívica, você vê as diferenças. Você também consegue visualizar, eu acabei de falar, na subida do viaduto para a Arena das Dunas, e aqui é uma quantidade de resíduos que é jogada na cadeia central do Parque dos Coqueiros. E aí chegamos às nossas discussões. A análise mostra que saúde urbana depende de políticas integradas em saneamento, mobilidade, meio ambiente e participação social. As feiras é um espaço de vitalidade e de risco, como foi mostrado há pouco, né, a vocês. O espaço urbano é uma ausência de saúde urbana como expressão das desigualdades sociais na área que eu acabei de mencionar em relação às desigualdades. A metrópole orgânica, que é a cidade, como o organismo vivo, segundo São Viva, depende de um ecossistema equilibrado. Essa área aqui é a área da Ribeira, aonde um dia foi um bairro nobre da cidade e hoje ele é esquecido pelo poder público e também pelos moradores. Uma vez que as pessoas que ainda passam por aqui, habitam nesse lugar, praticamente um lugar esquecido, as pessoas que vivem uma forma de vulnerabilidade social. A justiça e política, necessidade de justiça socioespacial e políticas intersetoriais. Já está passando do tempo de Natal, ver tudo isso, né? Está passando seu tempo, tem 5 minutos. E aí precisa a gente ter esse olhar que o poder público ele deve ter essas políticas voltadas para todas as regiões da cidade, não apenas para uma. E aí chegamos nas nossas considerações finais, né? Natal permanece enferma, desigualdades estruturais, necessidade de políticas integradas, feiras com equipamentos essenciais, cidades saudáveis exigem cuidado e planejamento, né? E construir uma Natal saudável exige superar desigualdades históricas e fortalecer políticas públicas baseadas em inclusão, cuidado e sustentabilidade. Né? Aqui foram as referências que eu utilizei para a minha apresentação, mas elas também estão no meu trabalho final do curso. Né? E meu muito obrigada por ter Para mim, ninguém mais conta do álbum. Você tem o carisma de Rosa? Rosinha, vai fazer a forma que ele pode isso. Pegar essa parte. Não quero. Vai pegar uma cadeira lá. A gente vai fazer uma pequena logística aqui da apresentação. E aí, vamos pegar a cadeira aqui, você vai o computador aqui para a gente conversar arguições da banca agora. Você para cá. Não, vai. Isso. Vai ser. Sim. Nítido, Priscila. Aqui. Pronto, Rosa. Mas eu acho que é isso, tem que pegar uma cadeira. Não, eu pego aqui. Tá aqui? Teria que passar para cá, Rosa. Você faz isso aqui. Um jeitinho faz. Não, isso. E você dá a volta lá.
as logísticas da sequência, né? Na rua, a gente sempre tenta isso. Podem meter na rua de Natal. Já temos nossas fotos. É. Mas aí tá mais, aqui tá mais desenvolvido esse álbum aqui. Vamos lá. Gente, estamos dando sequência, né? Como é que a gente vai fazer? Temos aqui Wagner, que é o usando do externo, né? E temos a Simone, que é interno. Né? Quem quer começar? Normalmente é você, de prática. Quer começar o externo. E vem mais, né? Bem mais. Vem mais? Só ligar Não, você que não é mesmo. Só dizer do mais. mais o microfone lá. Não. Deixa eu mostrar o microfone. Isso, então fica à vontade. Uns 10, 15 minutos antes de você avaliar a Rosa, né? Então vamos lá. Rosa, aí você tome nota, tudo que o professor Wagner. Sim, eu já estou aqui preparado para o professor Depois você Wagner. vai para a história de frente, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Parabéns. Rosa, né? É, Rosinha para os queridos. é, Então, você é muito querida, né? professor, porque foram 4 anos e meio com essa turma, e essa turma é tudo para mim, viu? É, uns eu tenho como filhos, outros como irmão, mas eu acho que é quase tudo filho mesmo. É o seguinte, eu vou passar o seu trabalho com minhas observações para o seu Tá Paulo, certo. eu não encaminho para você, mas vou falar aqui Pode falar, professor. algumas questões de cunho mais geral e pontual. Né? Tá certo. Algumas questões bem pontuais eu vou deixar para você. Questões que você vai ver que são bem simples, que vai passar, né? Qualquer trabalho acadêmico a gente escreve, vai passando. Só um minutinho. Só um minutinho. Então, alguém está dizendo que está sem áudio. Quem é que tirou o áudio aí, Rosa? Não, aqui o meu tá, então tá com a mais. Quer que eu desligue? Peraí. Desligue o meu? Eu posso desligar o meu e o senhor pode Aqui, ficar. pelo lado, está dizendo que aqui está normal. Então, acho que o Matheus saiu. Então, continue. Tá Então, é normal. isso. Então, Sai, tem que sair. Então, assim, algumas coisas passam, é normal, qualquer trabalho, por mais que seja um trabalho de doutorado, um artigo que você fica meses, você olha para aquele trabalho depois e sempre vai ter alguma coisa. E você diz, caramba, eu escrevi isso aqui passou batido, é normal. Né? Então, a gente está aqui para melhorar, né, o trabalho da versão final do seu trabalho. Sim, professor. E contribuir, né? Com certeza. Tá certo? Tá certo. Pronto. Primeiramente, eu acho que o seu trabalho precisa passar por uma revisão, né, tanto gramatical, né, do língua portuguesa, como da BNT, né, porque tem algumas questões que precisam ser ajustadas, tipo de formatação, de formas como a citação aparece, como o autor é citado, né, a questão gramatical, sobretudo de concordância, algumas frases são truncadas, depende de que você desenvolve, começa a desenvolver de repente ponto final. Raiz, cadê o resto do raciocínio, né? Eu entendi em alguns momentos que você trocou o ponto final, trocou a vírgula do livro pelo ponto final. Então, eu coloquei isso no texto, né? Sim. Algumas questões eu deixo aqui em amarelo, que eu achei minha contribuição só para Ajustar. língua portuguesa, mas o restante você vai ver que é necessário passar por alguém que domina essa questão gramatical. Você sabe que é normal de prática qualquer trabalho na finalização dele, ele passa por uma revisão gramatical e dá para entender. Hoje em dia é bem mais acessível fazer isso, né? Aí esse é o título, né? Esse é o título, porque Natal com tudo feio. Eu fiquei assim, vamos para o trabalho, depois eu falo do título, né? Eu disse, vou ler o trabalho, depois eu volto ao título para traçar algum comentário, tá certo? O seu resumo ficou legal, né? Só aquela questão do trocar a vírgula pelo ponto, porque é amarelo, porque para alcançar o objetivo, você colocou um ponto. Aí tem uma outra frase, né? Deveria ser uma vírgula, eu coloquei aqui só para ser evidente para você, certo? O sumário, né?
inicialmente, eu senti falta de uma subseção ou um capítulo que tratasse da metodologia, né, que eu vim tratar desse na sua introdução. Porém, uma subseção acho que ficaria mais claro para a gente entender, né, para uma pessoa que quer ler sua metodologia, como ela se processou, tá certo? Então, na sua introdução, você criar 1.1, metodologia, né, desenho metodológico, alguma coisa assim, para ficar um texto separado da introdução como um todo. Sim. Acho que ficaria melhor. Nos itens 2.1 e 2.2, eu acho que esses itens deveriam ser invertidos. Deveria vir primeiro 2.2. Você trata de um contexto histórico, do surgimento de grande cidade, urbanização, depois você cai em campo nessa questão de saúde, urbanismo e sustentabilidade, né? Eu acho que ficaria melhor. Quando eu vi, assim, a gente começa por um ponto e depois volta na questão histórica, no item 2. Mas você invertendo, eu acho que ficaria melhor, sabe? Depois eu falo mais sobre o pronto. Aí, na introdução, você coloca os dados de evolução urbana, expansão urbana e tal. Coloca, né? Eu acho que ficaria melhor representado, você coloca, inserir uma tabela, ou um gráfico, seria o seu critério, com essa evolução da urbanização mundial, né? Sim. Você fala que, inclusive, eu achei lá na frente com alguns números, mas acho que ficaria melhor uma tabela de uma visualização melhor. Daí do tempo mesmo, né? Uma evolução da urbanização mundial. Sim. Em termos percentuais ou dados absolutos, você que vai escolher, mas acho que representaria melhor o que você está afirmando aqui, tá certo? Aí vai ter no terceiro parágrafo da introdução, você fala o modelo de urbanização adotado no Brasil, né? Aí eu pergunto, que modelo o Brasil adotou, né? Eu sou geógrafo, né? Aí o Brasil adotou o modelo de urbanização, que modelo foi esse, né? Aí é uma questão para você refletir, né? Será que o termo é modelo ou o processo de urbanização que o Brasil atravessou, né? Eu acho que Vamos ser esse modelo, né? A gente sabe que nossa urbanização foi acelerada, foi desigual, foi atravessada por vários problemas, né? Urbanos, socioambientais. É isso, né? Mas eu acho que esse é o modelo que você quer falar. Sim, Talvez eu esse acho que modelo não seria adequado. Né? Certo, Só se deve falar. certo. Ainda na introdução, o seu objetivo, na introdução, ele está diferente do resumo. Ambos são objetivos interessantes, objetivo geral. Porém, são diferentes. O que está apontado na introdução e o que está apontado no resumo. Entendeu? Então, você tem que escolher um. É porque eu escrevi alguns, mas findei eu tirando também, professor. Bom, então, Eu acho que foi isso. Aí, assim, uma coisa que vem aparecendo no seu trabalho inteiro, você fala cidade saudável, você colocou aqui. Cada um conceito de cidade saudável, quando você fala a primeira vez. Mas eu coloquei aqui, sabemos que o conceito de cidade sustentável existe. Mas o que é cidade saudável? Eu, particularmente, não costumo me falar. Eu até pensei, será que ela criou esse termo? Aí não, depois eu fui ver lá no seu trabalho, no final, lá no meio para o final, que existe esse conceito, de trazer para cá. A primeira vez que você citar esse termo, você já trazer, pelo menos uma definição oficial que você adotou para o seu trabalho, entendeu? Porque senão a gente que lê fica, caramba, e o que isso quer dizer? O que ela quer dizer com isso? O que é uma cidade saudável? Né? Você traz esse lá no final. Lá no final eu trago, realmente. Então, em alguns momentos aparece o seu trabalho. Você fala de uma questão, por exemplo, autores. Vamos a trabalhar com autores que estudam isso, isso e isso. Quais autores? Aí eu coloquei um balãozinho. Que autores são esses? Aí lá na frente você vai falar. Então, trazer esses autores por início. Pelo menos os principais que você julga mais interessante. Aí lá no final, quando você vai tratar mesmo da revisão de literatura, você vai aprofundar essa questão dos autores. Certo. Que eles têm que contribuir para o seu trabalho, certo? Objetivo geral. Os objetivos específicos, eu achei eles bem grandinhos. Né? Eu achei eles bem cara de objetivo geral, cada um deles, sabe? É porque também você repete alguns termos em todos os objetivos, né? Você faz questão de colocar parques, lagoas, vias de trânsito, territórios, no objetivo 1. Aí no objetivo 2, também saneamento, limpeza e segurança. Então, de repente, dá uma enxugada nesses objetivos para ficar com uma cara mais do objetivo específico. É uma coisa específica, né?
você quer alcançar. Não sei, acho que está com um cara mais do objetivo geral. Talvez a minha colega da banca possa falar mais sobre isso, né? Os autores, né? Você entra na metodologia, pesquisa qualitativa, descritiva, exploratória, segundo quem, né? Você está bebendo algum quem para dizer sua pesquisa exploratória, que é qualitativa, que é descritiva, né? Então, existem diversos autores que trabalham com procedimentos metodológicos que você pode citar aqui. Aqui é você todo. Foi, mas aqui no texto não. Isso é uma coisa que passa, você tem que ter atenção com isso. E você pode corrigir rapidinho, tá certo? Você fala de espaço urbano a todo momento do seu trabalho. Aí eu me lembrei na geografia de um autor, que é Roberto Albato Correia, que trabalha muito no espaço urbano, que tem um livro dele chamado Espaço Urbano. Se você quiser, tiver tempo, depois, se quiser aprofundar a leitura, é um livrinho pequenininho, fácil de leitura, para você inserir alguns elementos aqui no seu texto. Inclusive, eu lembrei muito quando estava no seu trabalho que tem uma pegada muito com a geografia da saúde. Eu li muito na graduação de geografia da saúde. Esse livro aqui é da época que eu estava lendo. É um livro organizado. A Maria Cecília Souza e a Aline Carvalho. É um de vários autores. Né? Tem a parte 1 dele, caberia perfeitamente no seu trabalho. Você quiser dar uma olhada. Sim. Então, trata de saúde, território, Brasil, né? Questão de crise ambiental, repercussões na saúde humana, né? Tudo isso. Só para você verificar. Certo? Aí você tem algumas afirmações que você fala, que são dados, digamos, de extensão comum. Você fala a Zona Norte, que é a região administrativa norte, por exemplo, apresenta os piores índices de saneamento básico e maior qualidade. Você tirou de onde isso? Né? Para você pensar, você está afirmando a fonte. Você está afirmando aqui um dado importantíssimo. Né? A gente sabe, no senso comum, que a Zona Norte tem problemas estruturais, tal, mas a gente precisa, na escrita acadêmica, a gente precisa referenciar. Sim. Sobretudo no trabalho de graduação. Precisa referenciar a fonte, o autor com os dados de onde você tirou, certo? Aí você fala das megacidades, né, que mundiais, a multiplicação dessas cidades, né, uma megacidade do ponto de vista geográfico, uma cidade acima de 10 milhões de habitantes. Né? Aí eu coloquei aqui uma sugestão. De repente você colocar um mapa com as megacidades do mundo, para a gente ver que os países subdesenvolvidos, né, desenvolvendo, concentram a maior quantidade delas no mundo. Né? Um dado para você. O Brasil tem 2 megacidades. Rio de Janeiro e São Paulo. Você colocar aqui, está aqui o balãozinho, se quiser colocar, fica a representativa do seu trabalho, certo? Sempre referenciando de onde você tirou. Tá. Sim, aí você também, da mesma forma que você lá no início sugeriu colocar a evolução populacional de população urbana do Brasil, quando você começa a falar de Natal, você fala de unidade urbana, isso parece clareza e contradições, né? A evolução urbana de Natal. Olha a complexidade de Natal, né? Nos anos 60 para cá, a evolução urbana, a evolução urbana e rural e total, né? Segundo os censos, para a gente ver em que momento Natal mais avançou na urbanização, vamos dizer assim, né? Acho que ficaria melhor. Né? A questão de autor, né? Citação, você coloca segundo Neto, mas Neto é um nome, né? Antes dele tem um sobrenome. Por exemplo, eu vi, acho que é Araújo. Aí segundo Araújo, Neto. Né? Todo autor que tiver Neto, Júnior, filho, tem que ser o sobrenome, mais um. Eu acho que eu me perdi isso aí. Não. É melhor, a questão de memorização da norma, né? Pronto, aí aqui na página 21 vai aparecer o conceito seguinte, saudível de cidade saudável. Ele apareceu na página 21. Aí eu fiquei feliz. Eu entendi o que é uma cidade saudável. Tá certo? Pronto, aí você entra nas áreas de sua pesquisa de campo, vamos dizer assim, né? Eu senti falta inicialmente de você justificar o motivo, as motivações da escolha dessas áreas. Né? Foi uma escolha aleatória,
você reside, você passa por esses locais frequentemente, é uma questão mesmo de um autor que você lê, não sei. Eu acho que inicialmente você faz um parâmetro e justificar essas áreas, escolhemos essas áreas por essas motivações, tal, né? Fanatismo, pelo alecrim, tal, né? Por representatividade de zonas, de região administrativa, você vai falar. E assim, área de lazer de Panatis. Aí você cai em campo já descrevendo a área do lazer de Panatis, mas você tem que ter em mente que você está escrevendo para pessoas que não vão ler seu trabalho depois e não conhecem, né? O trabalho que você joga na internet, todo lê. Então, a pessoa lá de São Paulo, que área é lazer do Panatis? Onde fica em Natal, né? Fica na Zona Norte, mas a Zona Norte Natal é formada de tantos bairros, tem 300 mil habitantes. Em que bairro fica, né? Você colocar em que bairro fica, em que ano foi construído, só para descrevendo, caracterizando essa área. Você já começa a citar os problemas, mas assim, a área do lazer do Panatis foi fundada em 1900 e tanto, na gestão do prefeito tal, se for o caso, localizado na avenida tal, no bairro tal. Bom, só isso. E assim passa para os demais locais que você está pesquisando, né? certo? As fotografias, né? Foi você que tirou, né? Sim. Pessoal, certo. Capim macio, parque ecológico capim macio. Também você faz essa caracterizaçãozinha, né? Aí, assim, é uma dúvida que eu tenho aqui minha. Esse parque ecológico do capim macio foi construído realmente para iniciativa pelo poder público ou poder privado? Foi pelo poder público, mas ele não era poder público. Ou eu vi algum canto que tinha uma dele da iniciativa privada, não? Não, Tá certo. Por isso foi com um orçamento participativo. Então tá. Beleza. Então, desconsidera. É só a questão de dúvida mesmo. Sim. Se tivesse o dele numa área dotada pelo setor privado, você deveria colocar isso. Sim. Então, deixa pra lá. Né? Não. Você vai descrevendo os problemas, cuidado com a linguagem coloquial, que às vezes você coloca da forma que a gente pensa, que a gente fala, vai escrever uma maneira diferente, sim. né? Então, colocar algumas questões mais da língua portuguesa mais apropriada, né? As avenidas, você falou do trânsito, né? As avenidas do centro são congestionadas, o bairro do Alecrim está aqui como uma periferia, e não é uma periferia, né? É um bairro central na cidade. Ele, geograficamente, é um bairro central e é um bairro que tem uma centralidade muito forte, do ponto de vista comercial. Né? Então, o Alecrim não é uma periferia, né? Você coloca como uma periferia. Cidade aqui, deixa eu ver. Aí você coloca aqui uma questão interessante, migrantes da zona rural ou do litoral, por exemplo, enfrentam ainda maiores desafios para se adaptar à dinâmica urbana de Natal. Migrantes da zona rural, né? Do litoral, né? Litoral, assim, ficou uma coisa que faltou uma complementação na explicação, sabe? Aí também, assim, é uma afirmação bem categórica. Aí, de repente, você tirou de algum autor, é bom referenciar. Se você é uma concepção sua, desenvolva mais essa ideia. Certo? As avenidas que você falou aí, na apresentação você citou, mas as avenidas aqui, no texto não está descrevendo quais são. Ou seja, a Avenida Tal, a Avenida Salvador Filho, a Avenida Poder de Moraes, para delimitar bem sua área de pesquisa, tá certo? E, de novo. Tá certo. Você fala uma coisa muito importante aqui, que eu senti falta depois, eu vi lá na frente, sobre a legislação sobre feiras livres. Você fala, apesar da existência de legislação pelo regulamento do funcionamento das feiras livres, quais? Aí lá na frente você vai falar. Aí traga para cá, quando você menciona a legislação, traga ela para você ser da primeira vez. Tá certo? Quatro coqueiros, tem terminado do bairro Nossa Senhora da Apresentação. Isso aqui me disse uma favela, né? Quatro coqueiros.
Não, o conjunto é habitacional, mas tem uma que fica em frente à... Ocupação, né? É uma ocupação. É uma área privada, pública, você sabe? Essa área ela é privada, mas assim, já houve um momento de o pessoal tirar, tanto que quando a gente vai fotografar próximo, né, tem que ter um cuidado, porque eles não ficam muito confortáveis. Já foi retirado, mas eles retornaram. Mas também esse espaço é uma parte pública e uma outra que é privada, não é totalmente privada. Tem até um determinado ponto ela é privada e uma outra parte ela é pública, que ela fica em frente ao Maria Alice, o hospital. Aí pronto, aí no item 3.7, que trata do espaço urbano e natal, entre vitalidade social e risco à saúde da cidade. Pronto, eu entendo que é uma sessão de finalização, né, de conclusão desses locais que você visitou e trouxe esse recorte fotográfico, essas impressões que você fez no campo, né? Só que, assim, quando eu comecei a ler, só trata da feira. Feira, e os demais problemas que você contou, Panatis, Capim Macio, se for o caso, o trânsito, né, sumiram. Do mesmo jeito, nas suas considerações finais, você retoma somente a feira e os outros locais da cidade que você visitou. Não uma retomada para um fechamento. Para fechar o entendeu? fechamento. Você, desse item 3.7 até as considerações finais, você parece que seu trabalho falou só sobre feira. Seu trabalho falou sobre muitas coisas. Né? Então, você fechar mais apropriadamente o seu trabalho com base no que você visitou, no que apresentou, no que discutiu lá em cima, entendeu? Certo. Então, trazer essa retomada e eu acho que você deve ampliar suas considerações finais para dar conta disso que eu acabei de falar, né? Tá. Para dar dos outros problemas, certo? Eu acho que assim, tem coisas menores que eu passei por cima, você vai ver, as referências eu vi que todos estão ok, né? E é isso, né? Certo. Só para conversar isso, né? Tá certo. Parabéns, desde já. Obrigada, mas vou melhorar, né? Na verdade, a gente tá para melhorar mesmo. Ela fala, depois a gente faz um comentário geral de todos, né? Acho que é melhor assim. É porque ela não falou Isso aqui para mim. Não é você falar. Claro. Desculpe a minha voz que eu tô Não, tá tranquilo. Eu vou virar aqui para você, para todo mundo saber quem você é, viu? Bom, parabéns, né? O seu trabalho está muito bem escrito. Mas é como nosso colega ali falou, a gente vai contribuir, né? Sim, com certeza. E eu fui logo para o recorte, já que ele falou bastante, já, então eu vou falar só aquilo que ele não falou, né? Tá bom, então. Tá bom. Bom, então eu vou logo para o recorte. Você analisou Panatis, Capim Macio, Alecrim, o Parque dos Coqueiros, né? Sim. Inclusive, na apresentação, você citou a Ribeira, mas eu não vi a Ribeira no seu trabalho. Não, porque a Ribeira foi assim, um momento que eu estava passando, e como eu tinha feito um trabalho de ateliê lá, então aí eu fui atrás também de ver assim, como ela também, como eu estou falando sobre uma cidade enferma, né, e também passada pelo tempo que também foi esquecida, então eu quis mostrar uma parte da Ribeira, inclusive também teria até uma foto da questão da praça, a Praça Cívica, né, que é bem cuidada em relação às demais praças. Pois é. Então, assim, eu fiquei observando que você colocou um título bem, assim, o título como os objetivos específicos, eles estão bem, assim, bem abrangentes, né? Esse título ficaria melhor, eu não sei, se uma sugestão, assim, porque a Zona Norte e a Zona Leste continuam enfermas. Porque, na verdade, você tratou dos problemas da Zona Norte e da Zona Leste. Não, as outras duas zonas, a Zona Oeste e a Zona Sul, ela não foi contemplada nos trabalhos. Porque você está falando de Natal toda, né? Não são as zonas administrativas. Então, assim, o recorte de estudo do capítulo 3 está muito direcionado sobre essas duas zonas. Porque, ele falou sobre a questão da motivação, né? O porquê de ter escolhido esses... E eu estava observando que esses conjuntos, o Panatis,
o Parque dos Coqueiros e Nossa Senhora da Apresentação são todos na Zona Norte. Não, não, é verdade. E o Alecrim na Zona Leste. No é leste. E Capimacia você colocou como um exemplo, digamos assim, diferenciado, né? É. Já fica na Zona Sul, mas, por exemplo, na Zona Sul você poderia ter pego a Vila de Ponta Negra, que apesar de ser na Zona Sul, é uma área que precisa também, é carente, né? Como as outras. Então, se você tivesse pego um exemplo das 4 zonas, talvez aí a cidade de Natal, Continue Firme, ficaria mais bem, digamos assim, proposto no seu trabalho do título, né? Sim, Mas no caso aqui a gente vê mais essas duas zonas. Eu contemplei. então, assim, ficou muito... Assim, e decorrente do recorte espacial, aí o objetivo geral também, no resumo, você tem que destacar, né? Ó, escolhi a Zona Norte, escolhi essas 2 zonas, por isso, Mais necessário. porque não tem como falar Natal, né? Porque não foi contemplado as outras zonas. Então, no resumo, então, eu destacaria, né, essas 2 zonas, eu trouxe assim, Tá certo. as 2 zonas que você analisou, muito bem analisado também. Só destacando, né, que não foi... Aí você poderia colocar os motivos. Não, a Zona Sul e a Zona Oeste não foram contempladas, por isso. Tá bom. Então, os resultados mostram que os problemas se concentram nessas áreas vulneráveis, né? E Capimacinho, você vai destacar. Eu achei até que no capítulo, você colocou a zona Panatícia, depois já veio com Capimacinho, né? Eu acho que você precisa explicasse primeiro as zonas vulneráveis, aí disse, olha, apesar dessas zonas aqui, seria assim, a zona sul é diferenciada, aí vinha com... Sim, o porque Capimacio. veio, né? Tá. A gente vê, aí depois quebra o pensamento, você vem de uma área vulnerável para uma área, já colocou uma, e depois você volta para as áreas vulneráveis. Sim. Aí você acha que ficaria bem mais destacada a questão da desigualdade, né? Que você Sim. está querendo mostrar, Na verdade, é isso. não é? Você está querendo mostrar nessa desigualdade? Pois bem. Aí eu vi que nas listas de abreviações lá do sumário tem 11 siglas, mas está faltando 6 siglas dentro do corpo do texto. Você Sim. citou, mas dentro do corpo do texto a gente não encontra as siglas. É só detalhezinho. Sim. Só para ficar... Pronto. Aí a introdução também. Como eu disse, o trabalho está muito bem escrito. Esse São detalhezinho ajustes que tem que ser feitos. ao invés de Natal, você falar as zonas que você trabalhou, entendeu? E explicar por quê. Qual foi o motivo de não ter trabalhado as outras 2 zonas? Não é só. Certo. Mas que... Porque o trabalho apresentou exemplos pontuais da desigualdade urbana, né? O Panatins, o Alecrim, o Parque dos Coqueiros e a nossa apresentação. Os objetivos da sua metodologia estão muito bem escritos, só precisa, como ele falou, né, dessa reformulação e desse enxugamento. Certo. Porque ele está bem apresente assim, né? Tem uma proposta bem ampla, né, da análise socioambiental de toda a cidade, das 4 zonas, que, no caso, você não fez. Eu fiz. Políticas públicas integradas, estudo de caso, quer dizer, se você for ver os objetivos explicitou bem, aí você enxuga. Certo. Você vai para o seu recorte e ver o que você realmente fez. E daí você reforma o seu objetivo baseado no que você fez. É muito simples, entendeu? Não tem mistério nisso aí, não. Pronto, só isso. Que o estudo não abrangeu toda a cidade, como eu já falei. Aí, reformular os objetivos. E... só essas limitações assim, que achei da metodologia, né? E no caso, você também vai ter que... Você vai para o seu recorte 3, aí você analisa. Eu fiz isso. Pronto, aí daí você reformula o objetivo geral, específico e a metodologia. Tá certo. Você olha na metodologia, eu fiz isso, não, isso aqui eu não fiz, então você tira. Sim. É só excluir. Sim. Não vai dar muito trabalho, não. Não, mas que não tem problema, não. Eu tenho que ajeitar. Não tem problema comigo, não, isso não. Aí, as minhas considerações são essas, né? Que o título, os objetivos, a metodologia, ela não condizem com o que você fez no recorte. Mas isso não então, mudaria o título. Tá ótimo, escrito. É só... Eu poderia mudar o título e também olhar... Só naquilo que você fez, mas que o trabalho para mim também. Tudo bem. Porque o IBGE identifica a Zona Oeste, Cidade Nova, Planalto, como bairros de alta vulnerabilidade, porque é da Zona Oeste, que você não contemplou. Entendeu? Não contemplei, é verdade. Pronto, mas no mais, o professor Lígia foi bem. Só uma coisa que eu esqueci do título, a sugestão.
você traz o conceito de cidade saudável. Talvez trazer isso para o título, né? Você pensar em reformular, não sei, sugestão. Sim, Trazer esse conceito para o seu título, cidade saudável. É uma coisa envolvendo cidade saudável em Natal. Ou regiões administrativas norte e leste, né? Dar uma reformulada no título para ficar mais fácil de quem leia, esse trabalho se trata sobre cidade saudável e é aplicado na região norte e leste de Natal, né? E, assim, também nas suas palavras-chave, no resumo, não está cidade saudável. É um conceito central. Você colocar, eu trocaria aqui sustentabilidade urbana, que você não falou sobre o conceito de sustentabilidade, trocaria por cidade saudável. sei. Entendeu? E como ele fala também, eu concordo que as conclusões também estão muito resumidas, né? Ó, o foco do seu trabalho é o capítulo 3. Você vai lá, no seu capítulo 3, e você escreve, eu fiz isso e isso. Ah, eu tirei foto, eu li bibliografia, pronto. Aquilo que você fez, evidentemente. Aí você vai colocando os objetivos, uma metodologia, entendeu? E nas conclusões, né? Porque o foco aqui é muito o capítulo 3, que é o nosso, como ele falou, a questão de cidades saudáveis. Na verdade, você está falando de uma Natal adoecida, porque não toda doente, né? Você vai ali para... Você vai Petrópolis, Tirol, né? Você vê tudo planejado. É verdade. Então, é uma cidade adoecida. Ela não está totalmente enferma, mas partes do corpo dela precisam ser saudáveis, como ele falou, né? Então, você é em busca de uma cidade saudável, alguma coisa assim, né? Zona Norte, a Zona... o que você estudou, né? A Zona Norte e a Zona Leste. Cidades em busca de cidades mais saudáveis, áreas mais saudáveis dentro de uma cidade adoecida. Sei. Ela está doente, mas não completamente doente. Partes da cidade. Mas só isso também. Mas Esse mundo. está muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Rosa, agora fale alguma coisa para a banca aí, sobre o seu trabalho, como é que foi, algumas respostas, se você quiser dar, né, perguntas, aclaramentos, né? Não, Tome uma aguinha antes. não, tá aqui. Não, na verdade, eu não ia nem... A princípio, eu não ia trabalhar com cidade, ia trabalhar com a questão de saúde. E aí, findei, por algumas razões, né, dificuldades até encontrar dados, que esse aqui é o problema, quem trabalha com saúde sabe disso. Eu resolvi mudar. E aí eu vim falar com o professor Fábio e ele falou, não, Rosa, dá para mudar. Como você já passou por área da saúde e tudo, e você sabe que é difícil encontrar dados, eu não tenho total apoio, segurança nessa questão, mas eu tenho uma pessoa que vai contribuir com o seu trabalho e eu vou estar com essa pessoa. Não, é melhor trabalhar com algo que o professor Fábio já trabalha, que fica mais fácil para ele me orientar e também eu também me sentir segura naquilo que eu vou escrever. E aí eu realmente quis, e eu confesso que eu gostei, porque eu já tinha trabalhado em ateliê com a questão da Ribeira, né, as dificuldades que a Ribeira passou ao longo de todo esse processo que hoje no que se encontra. Aí eu resolvi trabalhar, mas que queira que não, assim, não vou dizer que foi ruim, não, até porque eu me baseei no livro de Paulo Saldiva, e eu confesso que eu fui me encantando por tudo aquilo que ele foi escrevendo em relação à cidade de São Paulo. E quando você vai olhando, você vai lendo, você também vai olhando para os espaços onde o senhor acabou de me falar, né? Onde você passa. E eu moro na Zona Norte e sei das dificuldades que ali acontecem todos os dias, porque eu vivencio aquele momento, aqueles lugares. Esses lugares não é nenhum lugar estranho para mim. Pelo contrário, é um lugar que é a minha rotina. Então, eu estou sempre passando por esse lugar. Eu acho que não tem uma semana que eu não passo 1, 2, 3, 4 vezes por lá. E moro no Parque dos Coqueiros e vejo as deficiências, só que a gente não consegue visualizar no nosso dia a dia. Quando a gente começa a trabalhar, né, buscar, pesquisar, a gente começa a ver que a gente, pela nossa vida, a gente passa ali despercebido. Só quem realmente é da área ou quem vai em busca de uma pesquisa que começa a visualizar
tamanho que é a deficiência em todo o seu entorno. Mas aí eu comecei a olhar alguns livros, né, que trazia também assuntos que abordavam essas questões. E isso me interessou, eu não vou mentir. Confesso que cada vez que eu lia um livro e eu voltava para a Saldiva, eu encontrava algo diferente. Até por último, eu estava procurando, encontrei uma revista, né, que fala na parte de geografia, que falava sobre as cidades enfermas. E aí eu falei, professor Fábio, o que o senhor acha? Rosa, ótimo, continue lendo, vai ser muito bom para o seu trabalho. Você citou vários geógrafos, inclusive professores da departamento. Então, eu confesso que não é para mim nenhuma dificuldade tentar ajustar todo o meu trabalho, se for preciso, ajusto, não tem nenhum problema, porque é algo que eu não fui fazendo da minha cabeça, não teve, não. E antes que eu escrevesse qualquer coisa, dentro do meu trabalho, eu me baseei em pessoas que fizeram esse trabalho muito antes que para mim, né? Então, eu não tenho que... Pelo contrário, eu acho que é um privilégio estar aqui nessa banca hoje recebendo orientações de vocês, porque se não tivesse vocês, como era que ia ser, né? Eu não tinha, porque na minha percepção estava beleza. Tanto que eu pedi para o professor Fábio olhar, ele ainda tirou umas coisas lá do meu trabalho, ele disse, Rosa, o trabalho está muito, muito grande, eu vou ter que tirar mais coisas, porque não, tudo bem. Mas, assim, sempre estava participando das aulas de orientação, e eu confesso também que devido à correria do nosso dia, porque a gente não trabalha só aqui, a gente tem outras demandas na nossa vida, mas lógico que a gente tem que ter esse tempo disponível para poder tratar os assuntos que eles são importantes na área acadêmica. E eu confesso que eu estou sempre muito aberta a aprender, porque faz parte. Eu não estou aqui porque é para passar o tempo, não, eu estou aqui porque realmente eu tenho esse interesse. E que bom que eu encontrei vocês na minha banca para me orientar e dizer, isso aqui precisa melhorar. E a partir de hoje, não, mas a partir de amanhã eu confesso que eu já começo de novo, pegar o meu trabalho e reescrever aquilo que for necessário. E agradecer, né? Agradecer demais por toda a orientação. Obrigado. Nossa, vamos falar alguns comentários da orientação ao trabalho da Rosa, né? Como ela mesmo falou, não seria esse o tema inicial, né, doutor? E TCC tem um que vem até o fim, caso dela, já veio para cá. Silvana. Eu queria ver você aqui. Eu aceito. Eu queria ver você. Vai me ajudar muito. Caso da Silvana, que veio, também acho. Desde o começo começou bem no tempo e eu vou mudando, é processo normal, né? TCC, né? Então é final de curso, eles ficam corridos, com mil coisas para fazer, né? Além do TCC. Depois a Rosa vai terminar, se aprovada, né? Ela vai continuar o semestre que vem, pagando inglês. Então, alguma coisa está acontecendo na nossa graduação, que eu não sei o que é, né? Mas enfim. E aí ela realmente quer trabalhar outro tema de, olha, como você vem da área da saúde, vamos pensar tem um tema que tem interesse, mas eu falo, tangencialmente eu passo por isso, né, por questão de sustentabilidade, por isso você deve ter visto alguma palavra sobre sustentabilidade, você comentou, né, vai? Aí depois do meio para a orientação, do fim da orientação, digo, não, vai focar na questão da cidade doente, adoecida. E a ideia, Simone, era mesmo pegar as 4 zonas da cidade. Os mapas, eu nem falei com ela, porque ela não daria conta de colocar os mapas. Claro que também sou geógrafo, né? Agora você me negue, né? Mas eu queria colocar mapas também, mas eu digo, não dá. Tem que ter os mapinhas, tem mapas, eu vou pegar essas zonas da cidade, colocar na cor diferenciada, né? Dos bairros, né? Muito, eu digo, não, ela não dá conta disso, não deixa quieto, deixa sem mapa, ela vai levar uma coisa na banca, né? E aí ela vai só escrever, ela não vai colocar o mapa, infelizmente. Né? Não tem como, né? E a ideia era mesmo pegar as 4 zonas da cidade, mostrar o que está legal, o que está ruim. Né? Aí só deu para vir aqui para Capinacil, como você falou. Zona Sul, mas vai lá na Vila de Ponta Negra, lá para dentro, para ver como é que é. Eu digo que eu conheço. Né? É bem insalubre, né? E a ideia é trabalhar com salubridade, com insalubridade. Nesse sentido, o título, aí sim tem que dar uma mudada, né? No título, né? Eu gosto muito do trabalho da Rosa, o que é que eu acho que faz com que seja um TCC,
essa pesquisa que ela fez. Ela fez uma pesquisa, né? Isso eu acho muito legal de trabalho de graduação. A gente não pode esperar um trabalho de graduação que seja bem escrito, que tenha um debate teórico mais aprofundado, porque senão não é trabalho de TCC. Aí vira um mestrado, vira uma tese de doutorado, né? Não é trabalho de TCC. Mas eu acho legal quando o aluno de TCC faz uma pesquisa, seja ela bibliográfica ou não. Ou seja, é uma pesquisa de campo. Ela fez uma pesquisa empírica, ela foi lá. Né? Detalhes menores, como você falou. Eu até dizia para ela, claro, não usar essa palavra etnografia, né, Flávio? Mas é trabalho etnográfico, deixa de ser. Foi lá, ele pesquisa, fez, viu lá. A gente ia até fazer entrevista, não foi disso, uma hora que decidiu não colocar entrevistas, né? Porque ia ficar grande demais. Está pagando quanta disciplina no TCC? 3. 3, é muito. Deve ter que pagar mais umas 2 ou 3 para se formar. Né? Então, fica muito pesado e aí não dá para fazer, mas pô, que legal que ela recebeu foi fazer uma entrevista com pessoas de localidades e tal, e aí não deu tempo, faltou a perna mesmo, do TCC. A ideia é essa, de faltar a perna do TCC. Né? Sim, vai na Geografia da Saúde na veia, né? Aí, mais uma vez, o geógrafo aqui, né? Eu com indicações bibliográficas, né? Da Geografia da Saúde, né? Que é um campo, né? Vou até depois ver se com o a gente consegue publicar isso em alguma revista de Geografia da Saúde. Mas, enfim, mas o mérito do trabalho é a pesquisa. Eu acho que por aí. Nesse sentido, eu fico contemplado com o que eu vejo de resultado. É um artigo, eu estou fazendo um artigo, né? Acho que foi artigo, né? Que ele colocou. Não, quem sabe você não sabe, porque eu não faço registro. Né? Mas eu acho que foi o artigo mesmo que a gente colocou, né? O trabalho está muito extenso, peneirão ainda umas 25 páginas, né? Tiro todas as peneiras, né? Então, é isso. E alguns detalhes menores, mas que são importantes, né? Então, você que está como professora nossa também, né? Eu digo todas as bancas de TCC que eu oriento aqui na nossa graduação. É um erro incomensurável, para usar uma palavra diferente, né? Que nós não tenhamos disciplina de metodologia científica na nossa graduação. Muitos erros que vocês apontaram falta de metodologia científica. Eu sou um professor aqui da graduação que marca um encontro semanal com eles. Próxima semana vai ser o 10º encontro. Nós temos 18 encontros. Aí tem os primeiros não conta, porque eu tenho que definir quem vai ser orientando e tal. No Dia dos Ovos, eu me encontro entre 8 e 10 vezes por semestre com meus alunos. Aí não dá para você tirar toda a diferença de uma disciplina que você paga o começo dela todinha, ensinando só o método, né? Que é técnica de pesquisa. Para a graduação, é método, metodologia é técnica de pesquisa, né? Aí fica meio complicado. Então, é difícil isso, né? Voltando, para a gente começar a fazer os fechamentos. Wagner, você quer falar mais alguma coisa para a Rosa? Tocando aí. Não. Está tranquilo? Alguma consideração mais? Sim, eu te agradeço. Eu também fiz. Professora Simone, quer alguma coisa mais para falar para a Rosa? Eu me lembrei de uma coisa. Já que você a planificação e falar assim que cidade adoecida, assim, qual o remédio? Tem um remédio? Boa questão. Eu me lembrei que eu moro na Zona Norte também. E há uns 2 anos atrás, a praça, que fica perto do Norte Shopping, eu moro atrás do Norte Shopping, ela era semelhante... Santa Catarina, né, ali? Conjunto Santa Catarina. Solitário. Ela era semelhante à do Panatis, só que com a parceria público-privada da prefeitura. Hoje ela está mais semelhante à do Capimaci. Parece que não é estruturada, tem banco, dá para caminhar, tem quadra. Eu fiquei olhando aqui, está muito semelhante, mas qual foi o remédio ali? Uma parceria. Público-privado. Poderia, entendeu? Isso é muito importante para você não ficar só naquela de, tá doente. Sim, qual o remédio? Sobretudo a formação dele de gestão pública, né? Tem que apontar uma solução. Claro, nós temos um processo de formação geral da cidade. Né? Eu passei por lá, acho que não há muito tempo, eu vi que teve uma mudança, porque era muito difícil mesmo. Lá toda a Zona Norte vai para lá agora. Leva criança, leva piquenique, eu acho engraçado. Isso é com um monte de criança, piquenique. Esse tem até um carrinho que eles caminham com as crianças, né? Com o trenzinho que passa. Eu estive lá, olha, já. Verdade. Mas aí é isso que você falou desse modelo de cidade, né? Eu entendi o que tem modelo, né? Cidade. Eu também entendi liberal, pessoa que mais a formação de gestão pública, né, Simone? Faz com que ele você tem que trazer alguma alternativa, né? É isso aí. Nem que seja mudar o modelo da cidade. Né? Se a melhor opção para você resolver uma questão na cidade adoecida, enferma, né?
mudar a cidade neoliberal para uma cidade mais inclusiva, que se faça a inclusão, mas tem que dar uma alternativa para isso. O capitalismo não vai mudar, né? Só se O mudar capitalismo não vai mudar de hoje para amanhã, ele vai demorar um tempo. Então, tudo isso. Vai mudando os esparadrapos. tudo bem, Rosa, aí? Bem, Algo tá- mais? Não, agora esperar esperar as orientações que o professor vai passar para o senhor, professor Fábio, Sim. e eu começar a escrever e ajustar aquilo que é preciso. Então, eu vou pedir aqui para quem está aqui assistindo a gente, pode ficar na sala virtual. A gente vai desligar um pouquinho as câmeras aqui para dar um veredito. E aos outros aqui, eu pedi para vocês tirarem um veredito para a gente ver o que a gente faz, por favor. Então, Vai ser tudo parando bem. agora. Não tem problema não, aqui para aprender. Vou sair agora, né? Aí você baixa o volume do seu, né? Você tira a câmera, então baixa o volume. Peraí, é só isso aqui. Baixa isso aqui. Só um minutinho. Desliguei minha câmera, né?